Sem experiência, mas com muita disposição. É assim que uma paraibana sertaneja que passou anos em São Paulo conseguiu mudar o cenário de uma pequena propriedade num lugar atingido pela seca. Você vai conhecer agora Dona Maria dos Remédios. Fui plantando, pedindo planta um ou outro, como é que tá? Tá bonito. E tem como fazer isso, só é querer. A garra de uma mulher nordestina que tem feito a diferença em um local castigado pela forte estiagem. Força de vontade e muito trabalho foram essenciais para uma agricultora aqui do Alto Sertão transformar esse pequeno pedaço de chão em uma terra produtiva. Um exemplo de que é possível uma boa convivência com o semiárido nordestino. Já dizia Euclides da Cunha que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. O que dizer de Maria dos Remédios com toda essa determinação? Um exemplo mesmo que você pode dar como sua experiência para outras pessoas que estejam vendo. Que tenha coragem, né, para fazer isso. Porque você vê, olha, ali tem gente que passa ali na estrada e para. Eu digo, para disso aqui, né? Porque a gente tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Não é tanta experiência que a experiência eu não tenho nada. Pensando na formação social do Nordeste, e principalmente na questão do semiárido, você tem que levar em consideração dois elementos. A ideia de semiárido ele não existe até o século XX. Praticamente é uma construção a partir do governo Vargas, né, na política do próprio Estado Novo e nas políticas públicas que serão implantadas para o Nordeste. Então, se resolveu dividir o país em micro-regiões. E dentro dessas micro-regiões surge o recorte espacial Nordeste. Até então, durante toda a política do século XIX e consequentemente até o governo Vargas, você tem a ideia de norte. A grande distinção geográfica do país se dava em norte e sul. Sendo que, consequentemente, nessa política, você criará dentro do próprio Nordeste a ideia do semiárido. E uma construção que geograficamente é delimitada, né, e temporalmente também, mas que há todo um discurso representacional que lapidará essa região, que é um discurso que surge no próprio século XIX, quando você tem a desestruturação econômica do país, onde o centro da produção econômica da cana-de-açúcar sai do Nordeste, passa para o sul, né, com o desenvolvimento do café, principalmente na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Então você precisa gestar uma certa comoção social para angariar recursos para essa região, e isso cria uma imagem representacional de miséria para caracterizar o semiárido, que termina na própria historiografia nacional, isso sendo uma constante a partir da década de 30, quando você tem a definição de dois Nordestes, né, o Nordeste litorâneo, que muito bem caracterizado por Gilberto Freire, quando o Freire coloca o Nordeste mais aburguesado, o Nordeste mais português, né, o Nordeste colonizador, que se impõe, né, de certa forma, aquilo que seria civilizado, digamos, dessa feita. Diferente do Nordeste sertanejo, que seria trabalhado pelo Jaci Menezes e anterior ao Jaci, o próprio Capistrano de Abreu, quando ele trabalha com a civilização do couro. Enquanto o Nordeste litorâneo, que é o Nordeste, a civilização do açúcar, você tem a civilização do couro, que está vinculado a esse semiárido. E aí você tem a casa de taipa, a própria alimentação precária, vinculado ao próprio animal, né, ao próprio gado, e depois a criação de bode que vem para essa região. E é esse lapso de distância, né, entre o Nordeste litorâneo e o Nordeste sertanejo, que consequentemente depois a nomenclatura vai chamar de semiárido. Meu nome e
Irenaldo Pereira de Araújo, estou aqui na Ação Social Diocesana de Patos, onde a gente realiza trabalhos na perspectiva da convivência com o semiárido. Hoje, o trabalho da Ação Social Diocesana de Patos, ele se dá através de programas, a partir de parcerias. Uma das parcerias mais antigas que nós temos aqui é o trabalho de um programa chamado PROPAC, que é Programa de Promoção e Ação Comunitária. Esse programa é uma parceria, ele se dá através de uma parceria com uma entidade alemã chamada Misério, e a gente, a partir desse programa, realiza trabalhos com comunidades quilombolas, com experiências de economia popular solidária, com agricultores e agricultoras familiares e também com comunicação popular. A partir dos espaços formativos desses programas, a gente vem justamente procurando romper aquele paradigma do combate à seca para a convivência com o semiárido. Durante muito tempo, o semiárido ele foi esquecido, ele foi invisibilizado. Depois, quando se passou a ter trabalhos aqui para a região, era na perspectiva de combate à seca. E nessa perspectiva, gerou prejuízos, podemos dizer, ambientais para a região. Porque na perspectiva da convivência com o semiárido, então se quis vender uma imagem negativa sobre a região, revertendo-se assim em lucros, em benefícios para grupos políticos da região, gerando inclusive a chamada indústria da seca. Só recentemente, a partir da década de 80, década de 90, é que as organizações sociais se mobilizam e começam a trabalhar nessa perspectiva da convivência com o semiárido. E é preciso, não somente o campo crie essa nova visão, mas é preciso também que a cidade ela crie essa visão sobre a convivência com o semiárido. Daí a necessidade da importância das parcerias com as escolas, com as universidades, com os diversos segmentos sociais, porque Patos, por exemplo, podemos dizer que está no coração do semiárido. É uma cidade com mais de 100 mil habitantes que está no semiárido brasileiro. Então, como a gente definir estratégias para conviver no semiárido? Então, não somente o campo tem que conviver com o semiárido, mas também a cidade tem que aprender a conviver com o semiárido. E essa convivência ela vai se dar justamente por novas práticas, principalmente em relação ao manejo da água, ao uso da água, ao uso do solo, né, a própria relação com o ambiente, né, a própria relação com os resíduos, tanto sólidos quanto líquidos. Então, é preciso essa grande parceria, essa grande união para que a gente possa viver com dignidade e possa garantir um futuro melhor para as pessoas que vivem e que vão viver nessa região. É preciso alimentar a convicção de que é possível ter um outro olhar sobre o semiárido. Um semiárido novo, um semiárido diferenciado, é possível construir. Então é preciso se unir forças para que a gente possa oportunizar esses espaços.